E eu estou aqui com o livro e eu senti de Deus de contar essa história aqui, porque essa história é, de fato, o que dá sentido para nossa vida, é essa história que traz propósito para nossa vida, essa história que traz um sentido e um significado para nossa vida. E é sobre esse livro maravilhoso, inclusive a Cris está aqui e as crianças ganharam da Cris esse livro. É o livro Luz do Mundo. A Cris viu esse livro, lembrou de mim e olha que tempo, né, precioso hoje poder compartilhar a história desse livro. E eu vou ler aqui tranquilamente essa história para deixar registrado. E essa história é sobre a luz do mundo. E eu gostaria que você pudesse ouvi-la com calma, tranquilidade. Aqui a gente não tá com pressa, né? Pelo menos eu não estou. Estou tranquila porque quem tem propósito sabe esperar, tem calma, tem paciência. Quem entende o propósito de Deus sabe que o tempo pertence a Deus, né? Eu vou ler, não é uma história também tão longa, mas vamos compartilhar com você. A Luz do Mundo, tá? Mostrei a capinha aqui. A Luz do Mundo, R6 Pro. E diz assim essa história. Certa noite, numa casa em um bairro tranquilo, um menino se preparava para dormir. O nome dele era Pedro. Sua mãe o colocou na cama e cobriu com cobertores para que ficasse quentinho e confortável. Depois ajoelhou-se ao lado da cama e orou com ele. Então levantou-se, inclinou-se e beijou o menino. Pedro olhou para ela, para a mãe, e disse: Mamãe, por favor, não se esqueça de ligar o abajur antes de sair do quarto. Sua mãe sorriu para ele e disse: Não se preocupe, Pedrinho, eu vou ligar o abajur, não vou deixá-lo no escuro. Então ela deu o último beijo em Pedrinho, terminou de ajeitá-lo na cama e acendeu o abajur. Quando ela estava quase saindo do quarto, Pedrinho disse... Ela estava saindo do quarto, a mãe de Pedrinho, né? Pedrinho disse: Mamãe, por que eu tenho medo do escuro? Ela disse: Essa é uma pergunta difícil de responder, Pedrinho. Acho que vamos ter que guardar essa pergunta para o vovô. Ele virá jantar conosco amanhã e você pode perguntar a ele. Tudo bem, mamãe, disse Pedrinho. Vou esperar até amanhã e vou perguntar para o vovô. No dia seguinte, tal como a mãe de Pedrinho havia prometido, o vovô veio para o jantar. Antes se dirigiram à mesa. Pedrinho sentou no colo do vovô e disse: Vovô, posso lhe fazer uma pergunta que está me incomodando muito? O vovô sorriu e disse: Claro, Pedrinho. Diga-me o que você gostaria de saber. Pedrinho disse: Vovô, por que eu tenho medo do escuro? E por que tantas pessoas que eu conheço também têm medo do escuro? O vovô olhou para Pedrinho e disse: Essa é uma pergunta muito boa, mas sabe, não é só do escuro que muita gente tem medo. Muitas pessoas também têm medo da luz. Medo da luz? Disse Pedrinho. Por quê? E o vovô disse: Para você entender isso, eu vou ter que começar do início. Na verdade, bem do início. Pedrinho adorava quando o vovô contava-lhe histórias. Assim, ele se ajeitou ao lado do vovô e esperou que ele começasse. E o vovô começou a história do jeito que ele fazia. Era uma vez um grande rei, o rei da luz. Ele vivia na luz. Ele criou a luz e a sua luz era tão perfeita e pura que ele era chamado de o rei sem sombra. Este grandioso rei da luz criou um grupo de seres e os criou para que brilhassem tanto quanto ele brilhava. Ele os chamava de pequenos luzeiros. Ele colocou esses luzeiros num jardim repleto de raios solares. Dia após dia, o sol iluminava o jardim, iluminava as flores, as plantas e os frutos começavam a crescer. A luz brilhante do sol ajudava a aquecer todos do jardim. Os pequenos luzeiros adoravam quando o rei vinha visitá-los no final do dia. Mas um dia, algo terrível aconteceu. Os luzeiros decidiram fazer o que queriam, em vez de fazerem o que o rei lhes ordenava. Então desobedeceram ao rei e pecaram contra ele. No mesmo instante em que pecaram, suas luzes se apagaram e eles ficaram cheios de vergonha. Eles correram tão rápido quanto podiam para fugirem do rei, pois não queriam que o rei da luz os vissem. Fugiram do jardim por entre as árvores e se esconderam no lugar mais escuro que podiam encontrar.
A partir desse momento, passaram a ter medo da luz, pois sabiam que onde estivessem a luz, o rei ali estava. E o rei os veria cheios de vergonha. E assim eles estavam na escuridão. Depois que os pequenos luzeiros se foram, o rei começou a tirar a sua luz do jardim. E logo o jardim se tornou um lugar frio, cheio de ervas daninhas e espinhos. Os pequenos luzeiros entraram mais e mais pela floresta, até que passaram a viver em um lugar tão escuro que eles tinham que tatear ao redor, como se fossem cegos, para sentirem o caminho que deveriam seguir por aquela floresta. Muitas vezes eles tropeçavam e caíam, arranhando os joelhos e se ferindo. Era terrível viver naquela escuridão. Era pavoroso estar naquela escuridão o tempo todo, onde a única luz que eles viam eram os vultos que brilhavam na floresta. De fato, eles não conseguiam mais perceber a diferença entre noite e dia. Então, certa noite, ou talvez fosse um dia, num ponto bem distante, eles viram uma luz muito brilhante. E essa luz estava entre as árvores. Eles podiam ver aquela luz vindo a muitos quilômetros de distância e ficaram assustados com ela. Pensaram que a luz fosse o rei se aproximando para encontrá-los e castigá-los por seus pecados. Então muitos luzeiros correram rapidamente para bem longe daquela luz. Mas alguns dos pequeninos luzeiros ficaram tão impressionados e curiosos com a luz que decidiram ver de onde ela vinha. Eles partiram e viajaram por muitos e muitos quilômetros durante muito tempo. E quanto mais eles se aproximavam, mais forte aquela luz brilhava. Finalmente, eles chegaram a uma clareira na floresta. No meio da clareira, eles viram um luzeiro pai, um luzeiro mãe e um bebê que brilhava como o sol. Aquela luz resplandecente parecia sair diretamente do bebê. Os luzeiros que viram aquilo ficaram admirados e surpresos e perguntaram ao luzeiro pai: "Quem é esse bebê? De onde ele veio?" O luzeiro pai respondeu: "Ele não é meu filho. Ele é filho do rei da luz. O rei o deu a nós como um presente especial. Ele nasceu por nós. Quando ele crescer, será chamado a luz do mundo. Não haverá escuridão forte o bastante para esconder a sua luz, nem profunda suficiente para afastar a sua luz." Quando ouviram isso, os pequenos luzeiros se ajoelharam aos pés do bebê e começaram a adorá-lo com temor e reverência. Quando eles se levantaram, seus rostos brilhavam. Mas a luz que brilhava em seus rostos não vinha de dentro deles. Era um reflexo da luz que saía do bebê. Os pequenos luzeiros estavam agora envolvidos com aquela luz daquela criança que eles tinham visitado. Eles correram para suas casas, para seus amigos e famílias, o mais rápido que puderam. Quando chegaram em casa, eles ainda brilhavam. Os outros luzeiros ficaram amedrontados quando os viram e perguntaram: "O que aconteceu com vocês?" Então os pequenos luzeiros lhes contaram a história. "Nós vimos um bebê que brilhava como a luz. Ele é o filho do rei da luz. O rei nos deu seu filho. Ele nos deu o seu próprio filho para ser a luz do mundo." Os luzeiros notaram que havia mais luz na floresta. Agora eles podiam enxergar para onde iam. Podiam andar sem cair. Podiam correr e brincar sem bater nas árvores e nas pedras. Eles andavam sem se ferir. Alguns ainda se escondiam da luz, mas outros perceberam que não precisavam mais ter medo. Eles viram que viver na luz era muito melhor do que viver na escuridão, como eles estavam acostumados. O vovô olhou para Pedrinho e disse: "Você entendeu, Pedrinho? Nós temos medo do escuro porque fomos criados para viver na luz. Mas um dia, todos nós que amamos esse filho
iremos viver com ele para sempre no céu. Quando formos para a morada do Filho, que agora é a luz do mundo, nunca mais haverá escuridão. Não apenas por isso, mas também não existirá mais a lua, nem as estrelas, nem mesmo o sol. Não haverá abajur, nem lâmpadas, nem lanternas, nem velas. Pedrinho perguntou: como poderá existir luz sem sol, ou lâmpada, ou velas? Como poderá? E o vovô respondeu: no lugar onde o Filho do Rei vive agora, a luz que brilha para sempre vem dele mesmo. Ele é a luz do céu. Todos os que entram em sua presença nunca mais estarão em escuridão. Nossa, disse Pedrinho, é maravilhoso pensar sobre isso. E o vovô respondeu: Pedrinho, deixe-me dar uma sugestão. Toda vez que você vir o sol, a lua, as estrelas, ou acender uma vela, ou ligar até mesmo o seu abajur, lembre-se da história do Rei da Luz. Da luz que ele trouxe para iluminar a escuridão deste mundo. E lembre-se que ele nos deu o seu bebê como um presente. Enquanto se lembrar disso, você nunca mais terá que sentir medo novamente. Nunca mais você terá que sentir medo novamente. Que história maravilhosa. É um livro lindo, simples, mas é um livro que tem a mensagem mais importante da nossa vida. E hoje eu entendo, porque muitas pessoas estão vivendo o que estão vivendo, momentos de ansiedade, depressão e tantas outras coisas, por várias questões. E eu entendo isso, porque quanto mais estamos distantes dessa luz, distantes da presença de Deus, a gente vai vivendo uma vida sem propósito, uma vida sem direção, uma vida onde a gente não consegue enxergar o que a gente precisa enxergar. E aí eu compartilho com você porque é interessante, eu falei para você que muitas pessoas estão ali lendo a Bíblia, estão meditando, mas ao mesmo tempo estão vivendo um tempo de escuridão, porque ainda ela não conseguiu ter clareza desta mensagem e desta palavra de vida. E aí onde nós, como luzeiros do Senhor, o Senhor nos colocou em nossas famílias, nos colocou em lugares. Deus te colocou no lugar onde eu não vou estar, e Deus me colocou em lugares onde você não vai estar. E por isso que o Senhor precisa de tantos luzeiros para poder manifestar essa palavra de vida, para poder manifestar o propósito eterno, para poder manifestar o porquê que Ele nos fez e para que Ele nos fez. De poder manifestar que nós seremos tudo aquilo que o Senhor nos fez para ser. De manifestar que nós iremos fazer, não aquilo que queremos fazer, mas nós iremos fazer aquilo que o Senhor nos fez para fazer. Aquilo que Ele deseja que a gente faça. Abrir mão da nossa vontade, porque a nossa vontade, se dependesse, quem sabe eu nem estaria aqui numa segunda-feira, depois de um final de semana que foi cheio de compromissos, e eu poderia estar descansando hoje. Mas o Senhor nos chama porque Ele fala: eu chamei você, eu te fiz, você é o luzeiro, eu preciso de você. Eu preciso manifestar através de você uma realidade na tua casa. Uma realidade diferente dessa que você está vendo. E às vezes você pensa, já está tão bom. E Deus fala para você, eu quero mais sobre a tua vida. Eu quero te colocar num lugar de total abundância, de prosperidade. Porque através disso, eu vou ser glorificado através da sua vida. Eu quero que você viva num tempo de completa luz. E o Senhor nos liberou para a gente poder estar falando disso nesse tempo, manifestando isso nesse tempo. E eu quero compartilhar com você que eu sei o que é viver um tempo de escuridão. Não é porque a gente lê a Bíblia, as pessoas acham que por ler a Bíblia por si só, não resolve muita coisa. É muito importante. Mas é além do que ler a Bíblia, é você entendê-la e buscar praticar na sua vida. E eu sei o que é viver isso, porque eu vivi, eu posso dizer assim, 3 dias, um testemunho meu que eu vivi 3 dias de completa escuridão, assim como esses luzeiros, né, eles se afastaram dessa luz. E por que a gente muitas vezes vive isso? Porque às vezes acontecem
coisas em nossa vida que nós não estamos preparados para enfrentar. E aí acontecem coisas e a gente não compreende a dimensão de algumas coisas. E ao invés da gente se achegar mais a Deus para procurar entender, a nossa alma se abate a tal ponto, e Davi, o salmista, ele relata muito bem sobre essa experiência nossa, humana. Ele viveu isso muitas vezes em sua vida, e ele relata nos salmos sobre isso, que você ama a Deus, você busca a Deus, você louva a Deus, mas vai ter momentos que você vai viver uma completa escuridão na sua vida. E eu vivi isso, 3 dias de completa escuridão, sem saber o que é dia, sem saber o que é noite, sem saber em que tempo eu estava vivendo, qual era o dia, qual era a data, totalmente sem clareza de muitas coisas, eu digo assim, procurando entender muitas coisas e sem compreender. E é normal a gente passar por isso. Mas a bênção é que o Senhor não nos criou para a gente viver para sempre nesse tempo. E quem sabe você possa estar vivendo uma situação assim, e o Senhor me permitiu viver, e hoje eu posso te dizer, não é para sempre. O Senhor tem um novo amanhecer sobre a tua vida. O Senhor tem um raiar do sol. Sabe aquele dia quando você acorda e está bem nublado porque vai chover, e daí tem muitas nuvens, e você sai e está meio nublado, um pouco escuro, e de repente as nuvens começam a se dissipar e sai aquele lindo sol. E de repente isso acontece, e é isso que eu venho manifestar na tua vida, declarar na tua vida. Esse novo dia, esse novo tempo. De um tempo de muita abundância. Um tempo onde a gente vai viver em outro nível espiritual. Um nível onde o Senhor nos usará pelo poder da palavra. Para poder manifestar outra realidade na vida daqueles que a gente ama, na vida daqueles que o Senhor nos faz conectar ao longo da nossa jornada nessa terra. Certo? E como vamos fazer isso? Como que a gente vai manifestar? Não existe outra forma que não seja manifestar a palavra e declarar a palavra de Deus. E é por isso que nesse novo tempo, aqui no Instagram, nas redes sociais, nós vamos estar trazendo palavras intencionais, palavras que vai trazer essa clareza de entendimento, porque eu só vou trocar algumas experiências que eu tive no passado a partir do momento em que eu renovo a minha mente. A partir do momento que há luz na minha mente, né? Como eu disse no original, luz é entendimento. Quando eu tenho entendimento e compreensão das coisas, eu começo a perceber e notar aquilo que o Senhor quer fazer. Então, isso a gente adquire através de uma palavra, mudando os paradigmas, estabelecendo princípios, tendo clareza desse caminho do Senhor aí para nossa vida. Certo? Não sei se você tem algum pedido aí, mas eu quero abençoar todas as pessoas que entraram aqui, tá? A Nair, a Cris. Eu quero te abençoar, Cris. Aqui, Alves, Blonde. Quem mais entrou aqui? A irmã Marli de Cascavel. Tá? Eu quero abençoar todos vocês que entraram aqui e declarar da parte de Deus que você vive em completa luz, na luz do Senhor. Eu quero declarar que o Senhor vai te dar mais ainda clareza do chamado que Ele tem para sua vida. Não sei se você tem o chamado, né? Assim, tem pessoa falar, mas eu não sei falar como que eu vou compartilhar nas redes sociais, né? Como que eu vou usar minha rede social para poder manifestar a palavra, para poder abençoar a vida das pessoas. E é muito simples, você pode escrever um versículo, copiar um versículo, cola ali um versículo, você pode gravar um story compartilhando a palavra sem medo. Por quê? O que nos faz ter medo de acordo com a história que a gente acabou de compartilhar aqui? Amém, Cris. A escuridão é o que traz medo. Então, a partir do momento que eu tô na luz, eu não tenho mais medo. Eu digo esse medo, o temor ali, né? Lógico que na nossa natureza tem coisas que o medo ajuda, porque nos evita de certos perigos. Mas em questão de manifestar a palavra, a gente não precisa ter medo, porque nós estamos na luz. Tá? Então a gente pode compartilhar a palavra de Deus de várias formas. E a gente viu aqui nesse livro que é uma comunidade de luzeiros. Então, quanto mais luzeiros no mundo, melhor. Mas não é só um luzeiro que diz eu sou luz, mas são luzeiros que vivem na luz. São luzeiros que vivem nas obras da luz. Luzeiros que já têm clareza do propósito pelo qual Deus fez. E esses luzeiros precisam manifestar a glória de Deus.
Porque não podemos perder tempo a esse respeito, tá? Então existe várias formas de você poder compartilhar. Você não precisa estar numa internet só consumindo conteúdo após conteúdo. Não que isso seja errado, mas o Senhor nos chama a um outro nível. Vamos usar as ferramentas para manifestar a palavra de Deus, tá? E eu quero abençoar todos vocês para que Deus os use como luzeiros na tua casa e para que vocês alcancem para a glória do Senhor o máximo de pessoas que você puder alcançar. E está na palavra de Deus que logo, logo, o filho do Pai das Luzes, né? O filho do Pai das Luzes vai vir nos buscar os luzeiros. E ele não tarda em voltar. Logo, logo ele vai voltar. E que ele nos encontre vários luzeiros em vários lugares espalhados pelo mundo, manifestando essa luz para a honra e glória dele. Então eu te abençoo em nome de Jesus, que Deus também, Cris, guarde aí a sua casa, guarde a tua família. Um beijo grande no seu coração e até mais.